Ô Salomão, eu estava até trazendo, né, a movimentação, olhando para uma curva de juros fechando um pouquinho, né, depois daquele movimento forte que a gente viu na sexta-feira. Antes da gente entrar especificamente, né, sobre percepção de juros, sobre percepção de curva, queria entender um pouco da sua visão, né? O mercado deu uma panicada, o mercado está colocando prêmio de risco num ambiente onde a eleição não fazia muito preço, mas agora a gente já começa a borbulhar, a fervilhar percepções sobre o cenário eleitoral? Sem dúvida, o cenário eleitoral ele traz uma certa volatilidade, né? Então a gente não estava muito vendo isso fazer preço no mercado, mas sexta-feira a gente teve uma pequena amostra disso, né? Então a gente teve o Bolsonaro anunciando que o candidato dele seria o Flávio. O mercado esperava um nome mais como o Tarcísio, né? Enxerga o Tarcísio como um nome melhor para derrotar o PT e tirar o PT do governo, e na verdade ele enxerga que com o Flávio essa probabilidade diminui e o mercado enxerga como negativo mais 4 anos de PT, né? Então isso trouxe bastante volatilidade em mercado, a gente viu bolsa para baixo e a gente viu um estressado no DI, né? Então a curva de juros abrindo bastante. Isso é só uma pequena amostra do que a gente tem para o ano que vem. Sem dúvida vai ser um cenário de volatilidade. Pois é, muita volatilidade e muita gente aguardando sinais, né, Salomão? Porque a gente chega aí no fim de 2025, a Selic em 15%, muita gente olhando para frente, falando, daqui é só para baixo, né? 2026 pode chegar lá na casa dos 12%. E aí, quando você olha para essa fotografia, né, como a gente interpreta esse patamar de juros? A gente está num nível exagerado, a gente está num nível, né, real, normal, exagerado, ou ainda coerente, obviamente, com todos esses riscos aí que o país carrega? Quando a gente olha esse juro de 15 e a gente olha países, nossos vizinhos aqui da América Latina ou outros países emergentes, pode parecer que esse juro de 15 é exagerado, porque de fato o nosso versus o deles está bem acima. Mas a gente tem que entender um pouco das particularidades que rodeiam ali a economia brasileira, né? Então, falando de Brasil, eu acho que esse juro alto é resultado direto de uma política fiscal expansionista que aconteceu ao longo das últimas décadas, né? Então, governos gastando muito e de maneira irresponsável, né? Então, a gente chegou no endividamento muito alto para um país emergente. Então, se olhar a relação dívida-PIB, está em linha 80%, isso é bastante para um emergente como o Brasil. E não só isso, a gente tem características específicas na nossa economia que exigem cuidado, né? Então, a nossa economia ela é muito indexada, então nós temos muitos contratos que são corrigidos ali por algum índice, então essa indexação gera uma certa inércia inflacionária também. O Brasil tem histórico de inadimplência, o Brasil tem histórico de ruído político, o Brasil tem histórico de insegurança jurídica também. Então, quando eu olho, além de uma taxa de poupança muito baixa, então quando eu estou olhando o conjunto como um todo, a gente está falando numa economia que carrega bastante risco ali. E aí lá fora, apesar da economia americana já ter iniciado um ciclo de afrouxamento monetário, ainda está em patamares elevados para o que a gente está habituado com a economia de fora. Então esse diferencial também é relevante. Quando eu olho todo o conjunto da obra, o Banco Central fala, poxa, eu tenho que ter cautela aqui, então sem dúvida exige ali um certo conservadorismo por parte do Banco Central. Eu, por exemplo, não vejo ele cortando juros já em janeiro, eu vejo esse ciclo de afrouxamento monetário começando posteriormente, podendo chegar ali em 12,25 no final de 2026. Ô Salomão, e aí quando a gente até falou, né, a curva sobe, desce, mas a gente estava vendo uma movimentação de reprecificação para baixo, né? Você ainda vê gordura, você ainda vê possibilidade aí de oportunidades, né, nesse prêmio que a renda fixa está pagando? Você vê possibilidade ainda da gente ter novas reprecificações, por mais que não seja em janeiro, seja mais para frente, o mercado olha adiante, né? Você vê prêmio, você vê gordura nessa curva? Sem dúvida, Felipe. Assim, quando a gente olha a curva de juros, se olhar no comparativo semanal aqui, ela teve uma recente abertura, principalmente por causa desse estresse que rolou na sexta-feira. Quando eu olho em relação a 6 meses, a gente já vê fechamento. Mas se eu pegar o retrato maior da coisa, a curva de juros, pode pegar qualquer vértice ali de DI futuro, ela está ainda bastante aberta. Então, e a gente enxerga aqui que a tendência é baixista. Então, sem dúvida, tem bastante oportunidade, principalmente em título pré-fixado. Uhum. O prefixado mesmo que eu queria também entender um pouco, né? Porque muita gente olha para a Selic lá na frente, olha para o patamar de juro lá na frente, olha um prefixado, tem um spread interessante ou tem um prêmio interessante. Mas o pessoal fica perguntando, pô, será que dá tempo? Será que ainda eu consigo encontrar uma oportunidade? Será que ainda dá para
capturar esse movimento ou eu estou chegando no fim da festa, né? Na sua percepção, ô Salomão, tem oportunidade nesses títulos aí? Claro, né? Existem títulos e títulos, prêmios e prêmios, taxas e taxas, mas se a gente for olhar de um modo geral, o investidor se sai bem num ambiente de pré-fixado? Eu entendo que sim, Felipe. Não acredito que o fim da festa tenha chegado. É aquilo que eu comentei. Se eu olhar versus 6 meses, teve fechamento. Mas quando eu pego um retrato maior da coisa, você ainda enxerga que tem bastante oportunidade, principalmente para surfar ali um eventual fechamento de taxa, tá? Então a gente entende que os títulos pré-fixados, no cenário atual, que é um cenário de juro elevado por um longo período de tempo, são títulos que acabam performando muito bem. Principalmente o pré-fixado longo, né? Ali no vértice longo é a que a gente entende que é o filé mignon da curva, digamos assim, né? Porque é justamente ali pela convexidade dos títulos que você consegue ter uma maior possibilidade de ágio. Lógico, a volatilidade é maior, exige cautela, mas sem dúvida tem bastante oportunidade. Então, se eu pego ali uma duration de 3,5 a 5 anos, evidentemente que o prazo desses títulos são maiores, mas devido a pagamento de cupom e amortização, principalmente no universo ali de crédito privado, a gente acaba entendendo que uma alocação em pré-fixado na duration ali de 3,5 a 5 anos pode ser bastante eficiente. Boa, ô Salomão. E aí, para quem busca, né, montar essa carteira, tem algum equívoco? Concentrar demais, né? Tá certo que você falou, uma duration, né, de 3,5 a 5 anos acaba sendo interessante, aí olha lá na frente, sofre com volatilidade, aloca mais do que poderia. Quais os erros e como não cometê-los também, né, numa montagem de uma carteira de renda fixa, olhando para um pré-fixado onde tem bastante possibilidade? Falando de uma maneira geral, assim, os erros podem ser alguns, né? Então, o primeiro erro pode ser você se posicionar num patamar que não é interessante. Não acredito que seja esse o cenário atual. Mas outros erros podem ser cometidos mesmo num cenário de oportunidade ideal para a entrada, como é o atual. Você pode, como você muito bem comentou, entrar overalocado, então fazer uma alocação maior do que deveria, né, nesse indexador especificamente, ou você pode calcular muito mal o prazo ali, dependendo da liquidez que você necessita, né? Então, muita gente entra num título, principalmente falando de um título longo, tem uma necessidade de liquidez no meio do caminho e eventualmente naquele ponto da curva você precisa realizar uma saída e acaba realizando um certo deságio nesse título, né? Então é sempre importante você estar muito confortável com o prazo, porque caso não ocorra esse fechamento que você está esperando, você consegue carregar o título até o vencimento e não precisa batê-lo realizando um deságio ou algo do tipo.